Então a gente inicia aqui hoje, continuação do nosso estudo da mediunidade, Livro dos Médiuns, capítulo 20, a gente está na influência moral, da influência moral do médium. (228). Então, começa para nós, Andressa, a gente... Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médios dotados das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. O orgulho dos médios Vamos só dar um pause. Porque assim, tem pessoas que... por que fala assim que o orgulho é que a criatura menos confessa a si mesma? Quer dizer, a pessoa dificilmente ela vai confessar que ela é orgulhosa. Vai falar assim, não, realmente eu sou orgulhoso. Porque se a pessoa fizesse isso, ela já não seria mais tão orgulhosa, né? Se ela conseguisse... Mas o orgulhoso é fácil. O ser orgulhoso se achar melhor que o outro, não é nessa questão? Tudo Hoje bem, meninas boa noite. são lindas. Bem... Pode escolher qualquer lugar, hein? Se sentar cada um de um lado, acho que tá melhor para poder olhar. Não tinha te conhecido, não. Não, eu sou nova aqui. Olha, eu bagunha. Coisa bolinha. Então a gente está falando aqui que o orgulho ele é uma porta aberta de acesso dos maus espíritos. Por quê? A pessoa orgulhosa, ela se acha melhor do que as outras, entendeu? E a pessoa orgulhosa não acha que precisa aprender nada. O que ela tem já é superior, não precisa de aprender nada. E às vezes o orgulho é tão intenso que ele se crê até maior do que Deus, ou não acredita em Deus, se crê maior que Deus. Então, só que a pessoa que é orgulhosa, ela não vai confessar, ela não vai chegar e falar assim, ah não, realmente eu sou orgulhoso. Agora, quando a questão é a caridade, às vezes as pessoas confessam, né? Não, realmente eu não gosto de fazer caridade, eu não sou caridoso, e ela confessa que ela é egoísta mesmo. Não, eu sou egoísta, só penso em mim e tal. Mas agora o orgulho o orgulho é uma imperfeição que não é muito agradável, né? Não é muito... Então, ninguém vai querer, se ela tem essa máscara, ninguém vai querer pegar e tirar essa máscara e falar assim, ó, aqui, ó, eu sou orgulhoso. Por quê? Porque hoje, em qualquer lugar, pega muito mal isso. A pessoa não querer aprender, a pessoa se achar melhor do que todo mundo, né? Achar que só ela basta, que ninguém chega aos pés dela. Então isso é uma coisa muito ruim. Então o que acontece? Os espíritos aproveitam disso, dessa imperfeição moral, para poder prejudicar a mediunidade, por exemplo. Porque, por exemplo, o que um médium orgulhoso faz? Ele não quer estudar, porque ele acha que ele já sabe o bastante, que não precisa aprender mais nada. O médium orgulhoso, ele vai virar alvo dos espíritos trevosos e vai entrar numa fascinação. Por quê? Porque esse espírito ele vai ficar incentivando isso nele, vai ficar elogiando ele, falar assim, não, você é muito bom, você é muito evoluído, você sabe fazer muito bem as coisas, você não precisa estudar,
Se alguém te criticar, você não aceita. Tudo isso são coisas que vai aflorando o orgulho. Então vamos agora para o contrário do orgulho, que é a humildade. Qual que é a característica do bom médium, do médium humilde? Ele aceita a crítica, sempre buscando melhorar, aprimorar, porque ele sabe que a crítica é construtiva, é para o bem dele. Ele está sempre estudando, ele sempre se considera um aprendiz, ele se considera pequeno e ele está sempre disposto a melhorar, a trabalhar, a servir e utiliza a mediunidade para benefício das pessoas. Então, e não se crê infalível. A pessoa orgulhosa, ela se crê que ela é infalível, que ela não erra, entendeu? Que ela não erra e tudo que ela faz é perfeito, sem erros. Então, se a gente tiver o contrário disso, a gente sabe que a gente é falho, que a gente está em evolução, a gente sabe que a gente precisa estudar, que a gente ainda sabe muito pouco, que a gente é necessitado, que a gente precisa da ajuda dos outros, dos benfeitores. A gente, nessa humildade, a gente consegue encontrar uma possibilidade de ser bom médium. Então, como diz lá, ó, o orgulho tem perdido muitos médiuns, dotados das mais belas faculdades, e que, se não for essa imperfeição, poderiam tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis. Ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Então, o orgulhoso, ele se crê num degrau lá em cima. Na hora que ele percebe que não é aquilo, a queda dele, né? Ele vai cair de uma altura e vai ter uma decepção muito grande. Agora, aquele que tem humildade, se ele se vê lá embaixo, se ele de repente se enxerga um pouquinho acima, ele vai ficar feliz, né? Então, a humildade, por isso que Jesus falou, os últimos serão os primeiros, né? Que aquele que quiser ser o maior de todos, que seja o menor, né? Que seja o servo de todos. Então, os médiuns orgulhosos, eles são presas fáceis dos espíritos mentirosos, entram nas fascinações, porque aí o espírito quer exclusividade, só ele que traz as melhores mensagens, ele não vai aceitar nenhum tipo de crítica construtiva ou de conselho, o espírito vai falar que ele não precisa estudar, que ele é muito bom, então tem tudo isso. O médium orgulhoso, ele vai achar que o que ele faz é um poder dele e que, portanto, ele pode cobrar, por exemplo. Então, todo médium que cobra, ele está desequilibrando a mediunidade dele. Por quê? Jesus diz, dai de graça o que de graça recebesse. Então, tudo que envolve mediunidade, passe, psicografia, incorporação, a palavra, divulgação da doutrina. a divulgação de qualquer meio, né? A palavra, a palestra, todos os tipos de mediunidade não podem ser cobradas. Por quê? Porque essas revelações, as lições, ou mesmo as energias, não são nossas, vem do alto, a gente só é um instrumento. Então, por exemplo, no passe, a gente é um instrumento, os espíritos trazem a energia, passa por nós, a gente é só um instrumento. Então não é nosso, como é que a gente vai cobrar, né? A psicografia a gente não pode cobrar, a incorporação também a gente não pode cobrar, porque são todas, tudo isso são bênçãos que Deus dá para nós e que a gente não tem esse poder. A gente tem que ter isso muito claro, que as energias universais são do universo, não são nossas. Pode canalizar por nós, mas é de boa vontade. A gente querer ajudar e canaliza. Agora, sem o auxílio dos bons espíritos, não sai. Então, se precisa ter o auxílio dos bons espíritos, como é que a gente vai cobrar de uma coisa que não depende da gente? Né? Depende da boa vontade dos bons espíritos. Então, continua lá, Andressa. O orgulho Nos médios traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição
começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do Espírito que lhes dá. Então olha só, começa a fascinação, começa o orgulho a atrapalhar o médium, como? Ele tem uma confiança cega nas próprias comunicações. Ele acha que o espírito que está auxiliando nele é infalível. E aí que está o problema. Assim como nós somos infalíveis, a não ser que seja um Chico Xavier, por exemplo, porque um Chico Xavier é um missionário, aí é diferente de nós, médiuns comuns. Por quê? Chico Xavier é um missionário, é um espírito superior. Então, os espíritos que vão passar pela mediunidade dele, vai transmitir as mensagens, se não for um trabalho de desobsessão, que já é outra coisa, né? Mas, por exemplo, as mensagens, as revelações vão só ser da equipe do Espírito da Verdade, a equipe de espíritos elevados, da equipe do Cristo. Porque o Chico é um espírito superior, então é um caso diferente. Então, a gente vê que todas as mensagens que o Chico recebia são mensagens de espíritos elevados e tem sempre... todas as mensagens de Chico é fiel a Kardec. Então, essa fidelidade é muito importante. Agora, nós, médiuns comuns, a gente achar que o espírito que está dando a mensagem por nós é infalível, né? Porque se nós somos falíveis, os espíritos também. Então, a gente tem que lembrar disso. E a gente tem uma confiança cega nas comunicações. Então, sempre que a gente sempre falou, o médium tem que preocupar em deixar vazar, em deixar a comunicação fluir. Agora, se aquela comunicação é boa ou não é, a análise dela vai ser feita pela equipe, por todo mundo. Então, não é o médium que vai chegar, vai olhar a comunicação e vai falar assim, não, confio cegamente nisso aqui e isso aqui posso divulgar. Entendeu? Porque não foi assim que Kardec fez. Na época eram revelações, mas ele precisou passar por um crivo. Tinham vários trabalhadores lá da Sociedade Espírita Parisiense e passava pela análise de várias pessoas e o próprio Kardec analisava, vinha se essa mensagem ia vir de outros médiuns, a mesma mensagem, e aí ele conseguia fazer uma seleção dessas mensagens. Então, ele está falando aqui, por exemplo, quando essa comunicação que você vai, por exemplo, divulgar, por exemplo. Você não pode chegar assim, pegar a mensagem e falar assim, não, pode divulgar, hoje mesmo. Porque tem que passar pela análise de pessoas, de grupos, para poder atestar se aquela mensagem realmente é uma mensagem do espírito elevado. Porque a gente sabe, que a gente está estudando o livro dos médiuns, que os próprios espíritos elevados permitem que haja mensagem de espíritos trevosos, de espíritos brincalhões, para treinar o médium e as pessoas que estão ao redor dele. Então, eles mesmos permitem que tenha mensagens diferentes para incentivar essa análise. Porque a gente não pode confiar cegamente. O que a gente faz também quando a gente estuda? A gente sabe que a base é Kardec e Chico, que explica Jesus, né? Que aí essa base a gente pode confiar. Mas tem coisas ali dentro dessa base de Kardec e Chico que a gente não está preparado para aceitar, para absorver. Então, o que a gente faz? A gente, se alguma coisa a gente não aceita ou não entendeu, deixa aquilo ali, passa por aquilo, vai para a próxima coisa, vai estudando, depois quem sabe volta para ver se entende aquilo ali. Mas é para a gente passar pelo crivo da razão, a gente não aceitar cegamente, sem refletir, sem analisar. Então, a gente precisa treinar esse crivo da análise, da razão. Mas, apesar de a gente ter que treinar o crivo da razão, a gente sabe que se a gente vê, para a gente não ser orgulhoso, né? Para a gente ver alguma coisa que a gente não entende em Kardec ou Chico, a gente não achar que o erro está em Kardec ou Chico. Não é. O erro está na gente, que a gente não está preparado para entender ainda. Então, a gente estuda mais, a gente analisa mais para poder compreender as coisas. Agora, quando a gente está lendo um livro fora
de Kardec e Chico, aí a gente tem que ter um filtro muito cuidadoso, porque aí no meio de ensinamentos bons, tem como se fosse uma plantação. Vamos pensar o seguinte: Kardec e Chico é como se a gente estivesse num jardim puro, não tem, ali está tudo puro, tudo as frutas perfeitas, maravilhosas. Quando a gente vai para uma obra que não é de Kardec e Chico, a gente já está num pomar que tem árvores velhas, tem frutas podres, tem coisas que não servem. Então a gente tem que selecionar com muita calma. E aí no livro dos médiuns, o Espírito de Erasto ensina para nós assim, ó: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então quando a gente estiver estudando livros fora de Kardec e Chico, a gente sempre tem que lembrar isso, porque a gente tem que ter um filtro muito bom para não aceitar uma mentira, porque ali vai ter coisas ali no meio. Por isso que, agora eu vou falar como que eu faço. Eu não estudo nenhuma obra fora de Kardec e Chico antes de finalizar os estudos de Kardec e Chico, mas é uma coisa que eu faço. Por quê? Porque eu quero primeiro ter uma base forte, uma base que me dá uma segurança, uma sustentação, para depois estudar outros livros. Porque se eu somar a obra de Kardec com Chico, dá mais de 550 livros. Então é muita coisa para estudar, né? Então, porque qualquer estudo que a gente faz, ou faculdade, qualquer coisa, a gente tem que primeiro estudar as bases, os princípios. Então, os princípios são Kardec e Chico. Então vamos lá. Daí um certo desdém por tudo que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. Tá vendo o que é orgulho? O médium se acha acima de todos e julga que ele, só ele, tem a verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra, e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Então ele está explicando com exatidão como que se processa a fascinação. Uma das primeiras coisas que acontecem na fascinação e de mensagens falsas são espíritos que se colocam nomes elevados. Jesus, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Então colocam nomes muito importantes para validar aquela mensagem. Só que as mensagens mais poderosas que a gente encontra, por exemplo, no Evangelho, é de um espírito protetor, né? Então, quer dizer, normalmente o espírito muito elevado, ele gosta de se manter no anonimato. Tanto é que o representante do espiritismo, que é o espírito da verdade, ele preferiu se manter no anonimato. Então, a primeira forma de fascinar é colocar mensagens com nomes importantes, porque a pessoa não vai nem ver a mensagem, ela vai ver o nome. E vai ver aquele nome e vai ficar deslumbrada. Ou então o Espírito vir e falar assim, eu sou Bezerra de Menezes e eu sou seu protetor, sou seu guia. Aí o médium fica achando que ele é poderoso, que ele é um missionário, que ele é importante. Então, a fascinação é dessa forma. Aí depois, para ele ter que confessar que ele foi enganado, fascinado, vai ser muito difícil para o médium isso. Porque olha o amor próprio, olha o orgulho, para falar assim, eu fui enganado. Aí ele vai preferir afastar dos amigos, de alguém que queira abrir os olhos, ele vai preferir se afastar do que confessar, né? Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dá as opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço.
por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais poupudas absurdidades. Ou seja, então a pessoa começa a ficar aborrecida com qualquer observação, às vezes importante para ele, e aí esse espírito está fascinando, ele vai querer que ele se isole cada vez mais, porque se o médium se isolar cada vez mais, é mais fácil controlar ele, né? Então vai querer isolar ele, vai querer afastar aquelas pessoas que quer abrir os olhos deles, vai querer exclusividade para ele, eu sou seu mentor, você não precisa receber mais ninguém. Então é assim que ele acaba com a mediunidade da pessoa. Então é só eu, você não precisa receber mais ninguém, você não precisa estudar, você não precisa melhorar. E aí ele começa a mandar mensagens totalmente absurdas, e o médium acha que aquilo ali é uma coisa sublime, maravilhosa. Aí é quando a fascinação já está no estado. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes. Tais as características dos médiuns orgulhosos. Então, olha as características dos médiuns orgulhosos. Confiança absoluta na superioridade do que obtém. Então, a minha mensagem é sagrada e ela é elevada. Desprezo pelas pessoas que têm mediunidade, que a mensagem não venha dele. Dá uma importância grande aos grandes nomes, né? Qualquer conselho recusa, qualquer crítica ele suspeita. Ele afasta de quem pode emitir opiniões desinteressadas, no sentido assim, que não tem nenhum tipo de interesse com relação ao médium, né? Que não tem interesse pessoal, uma opinião imparcial, vamos assim dizer. Ele dá muito crédito às suas possibilidades, às suas aptidões. Eu sou muito bom, eu sei fazer isso, aquilo, eu tenho muitas possibilidades. Então, quer dizer, ficar se vangloriando, né? Apesar da inexperiência, né? Então, todas essas são características dos médiuns orgulhosos. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma ares de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médios, com o intuito de os animar. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios. Vamos lá. Sentido essa palavra deplorar aqui. A minha tradução está assim: mais de uma vez nos lamentamos pelos elogios que demos a certos médiuns, com o objetivo de encorajá-los. Então, ou seja, esse negócio de deplorar aqui é lamentar, né? Porque a gente sabe que nas mensagens do Chico, que desenvolve isso bem, o elogio é uma forma, um veneno que se aplica na pessoa, uma forma de fazer... que o elogio faz a pessoa se achar melhor do que ela é, né? Ela infla, né, o ego da pessoa. Então, a espiritualidade, às vezes, evita de dar elogio, porque pode prejudicar o caminho daquele médium. Ele pode achar que ele é importante demais. Então, e é interessante aqui que isso realmente acontece, é muito comum. As pessoas que cercam o médium, às vezes, desperta o orgulho nele. Porque fala assim: nossa, você é bom demais,
você deveria ir para televisão, fazer palestra, ser famoso, não sei o que, viajar, você deveria ir para uma equipe que viaja em tudo quanto é cidade, levando psicografia para todo mundo, que não sei o que, e aí aquele médium começa a achar que ele é o maior missionário do mundo, porque as pessoas vão, né? E aí se a pessoa não tiver o cuidado, ela acaba caindo nessa... Porque às vezes ela tem realmente uma facilidade. Vamos supor, a pessoa tem uma facilidade muito grande na oratória. E aí as pessoas começam, nossa, você é muito bom, não sei o que, você é maravilhoso. Quando eu estou ouvindo a sua palestra, parece que eu estou na época de Jesus, não sei o que. Aí a pessoa começa. Aí ela começa a se achar importante. Aí ela começa a achar que ela é o protagonista de tudo. E aí vem alguém pedir a ajuda dele, ele desdenha, né? Ele se coloca como superior. Aí ele começa a cobrar. Então eu vou cobrar. Você quer me chamar para um evento? Então eu cobro 80 mil. Igual muitos aí que fazem palestra faz assim. Eles cobram 80 mil mais a estadia, o hotel, a passagem, porque a minha palavra é muito importante. Então eles têm que arcar com... Depois, se vocês quiserem saber os nomes, vocês pesquisam, né? Mas não vou falar quais os nomes, Imagina depois né? pensar que tem que devolver esse dinheiro, devolver assim, né? Para Cristo a gente tem que devolver isso. Então, utilizando da palavra, do nome de Deus, do Cristo, depois tem que devolver isso. Então. E não foi à toa que Jesus ficou muito bravo, né? Quando ele encontrou os vendilhões no templo, né? A atitude dele foi... Ele não tinha ódio nem raiva, mas Jesus teve uma atitude muito enérgica quando ele viu os vendilhões do templo. Por quê? Quando a gente tem características que prejudicam só a gente mesmo, a gente vai resgatar por aquilo com a nossa própria consciência. Beleza? Quando nossos erros prejudicam outras pessoas, a gente já tem uma responsabilidade a mais, porque a gente já tem que ser responsável pelas outras pessoas também que a gente prejudicou. Agora, quando a nossa atitude prejudica a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é de Jesus, a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus, então é a doutrina do Cristo. Então, quando a gente prejudica o Espiritismo, o nosso débito é o maior débito que pode ter. Então, por isso que a responsabilidade é muito grande. A responsabilidade de ser médium, de ser espírita, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus é muito grande. Porque se a gente falha com a doutrina. Se a gente, por exemplo, deturpa a doutrina, né, faz adulterações, faz eventos pagos, quer dizer, a gente está prejudicando a doutrina, porque a gente está incentivando outras pessoas a fazer e a participar de algo que está fora da doutrina. Então a gente está deturpando a doutrina. Então, quando a nossa atitude prejudica a doutrina espírita em si, nosso débito é muito maior. Vamos dizer assim, só para a gente multiplica por 1, por exemplo. Quando a gente prejudica outras pessoas, multiplica por 2. Quando é a doutrina espírita, multiplica por 50. Porque é muito grave. A gente está prejudicando um trabalho de Jesus. Então, por isso que é tão sério desenvolver mediunidade. Porque, primeiro, a gente precisa estudar, a gente precisa preparar, a gente precisa entender quais são os desafios, os obstáculos, as dificuldades, o que os espíritos fazem para tentar tirar a gente do caminho, para tentar fascinar, prejudicar. Por quê? Porque se a gente cair nisso, a gente acaba, às vezes, caindo nessa questão de prejudicar a doutrina. E aí, prejudicou a doutrina, aí a gente já entra num débito muito grande. Por outro lado, se a gente contribui para a doutrina, nossa evolução e o nosso crédito é também 50 vezes, 100 vezes. Então, quando a gente cumpre e a gente consegue fazer e praticar tudo que o Espiritismo nos ensina, tem um crédito muito grande para nós. É uma grande oportunidade.
ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Então, o elogio é um ponto-chave. Os espíritos e os encarnados acabam se tornando veículo para isso, começam a elogiar, a querer massagear o ego, a fazer crescer esse orgulho nele, e aí o médium acha que ele é indispensável, que ele é infalível e que ele é indispensável. A gente sempre tem que lembrar do Chico, né? O que o Chico falava? Eu sou um cisco, eu sou um verme, eu sou um burro, porque eu sou uma grama, porque se eu desencarnar, uma outra grama vai me substituir. Então, ele está conscientemente mostrando para nós o que é ser humilde. Ele está falando assim, olha, gente, se a gente tiver essa conduta humilde, a gente só tem a ganhar, porque a gente se coloca à disposição para receber as energias divinas quando a gente está na posição de humildade. Por isso que ele se colocava como dispensável. Por quê? Porque ele se colocando como dispensável, e ele sabia que isso era uma realidade, porque mesmo um general, se aquele general ele não cumpre o que ele tinha que cumprir, apesar de que isso é impossível, né? O livro dos Espíritos fala, se for um espírito superior, ele não falha. Então, o Chico era um espírito superior, ele não iria falhar. Mas, vamos supor que não seja um espírito superior e que ele tenha uma grande missão, mesmo assim. Quando ele se julga indispensável ou infalível, ele está se prejudicando na sua missão. Agora, quando ele coloca que ele é dispensável, que ele é falível, que se ele desencarnar outro vai tomar o lugar dele, ele está se colocando numa condição de receber os bons espíritos. Porque os bons espíritos, eles se conectam, eles sintonizam com as boas qualidades, que são a caridade e a humildade. Então, se a gente for humilde, a gente vai conectar automaticamente com os bons espíritos. Você sabe que eu não tinha pensado dessa forma, do jeito que você colocou, do jeito que você explicou, que ele se coloca, né, como um pequeno grão de areia para se conectar com os espíritos. Você está ensinando a gente, né? Está dando uma lição. Mas eu via de uma outra forma, eu via como se ele colocasse realmente como um pequeno grãozinho diante da imensidão e da grandeza de Deus. Também. Porque consciente da grandeza de Também. Deus, se coloca como Ele ensinou a gente, mas também ele sabe, né, porque ele sabe que, assim como ele, naquela situação, tem infinitos espíritos naquela situação, na mesma situação dele, né? Então, ele ensinou a gente isso e ele sabe disso, da condição dele. Até porque um espírito superior, ele não se vê como um espírito superior. Ele não se vê como uma pessoa elevada. E essa característica de não se ver como alguém elevado é uma característica de humildade de um espírito superior. Não se enxergar como tal. Que atrai outros com essa mesma característica. Exatamente. Isso mesmo. Então, quando a pessoa toma a área de importância e desdém, ele começa a se afastar do caminho bom, né? Então, os espíritos evitam esses elogios, mesmo que seja com o intuito de animar, às vezes eles elogiam para animar o médium, né? Mas eles evitam para não cair nessa malha que os espíritos trevosos usam para fascinar as pessoas. Você lê para nós, Bárbara, fazendo favor? Quer que eu leia aqui ou lá? Pode ser lá, porque aí tá... A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele que se pode confiar. Aí, agora ele vai colocar qual que é o médium que a gente fala assim, não, esse médium eu posso confiar, vamos ver. Suponhamos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem.
Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus. Persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno, pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. É o que a gente estava falando. Que o humilde verdadeiro, ele vai sempre se humilhar perante esses espíritos superiores, porque ele não se considera digno disso. Não se considera digno de ter essa possibilidade, né? Então, a gente lembra demais do Chico, porque ele fazia exatamente, quando descreve assim o bom médium, o homem de bem, a gente vê exatamente o que o Chico fazia. O Chico tinha todas as mediunidades, não tinha obstáculo material nenhum para ele. Quando ele incorporava um espírito trevoso, era na desobsessão para ajudar esse espírito trevoso, né? Mas nos outros momentos ele era ou mensagem para familiares, aí talvez podia vir um espírito bom, intermediário ali, né? Um familiar às vezes, né, que não está tão elevado assim, mas ele permitia para comunicar. Mas na obra em si, né, na obra de ensinamento, de revelação, né, nos livros, é só espíritos elevados. E não tinha preocupação com o nome, tanto é que ele colocava pseudônimo, né? Ele não chamava o Carlos Chagas, chamava André Luiz, pseudônimo, né? O Públio Lentulus, que foi o senador romano, chamava de Emmanuel. Então, porque o nome não tem importância, o importante é a linguagem, o importante é a mensagem que está passando ali. Então, olha lá, jamais deverá perder de vista a simpatia que lhe dispensa os bons espíritos, estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus. Ou seja, quanto mais a gente se esforçar para afastar os maus, plantando as boas qualidades, né, buscando desenvolver as boas qualidades, porque como que a gente afasta os maus? Melhorando moralmente. Então, e quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai atrair a simpatia dos bons. A sua faculdade é um dom que lhe foi outorgado, porque a mediunidade depende do corpo físico, não depende da elevação moral. Então, vamos recapitular isso. A mediunidade, ela depende do desenvolvimento da epífise, da glândula pineal. Se ela for desenvolvida, a pessoa vai ter uma mediunidade mais ostensiva. Se ela não for tão desenvolvida, a pessoa não vai ter nenhum tipo de mediunidade ostensiva. Ela vai ter só intuição, inspiração. Então, a mediunidade depende, depende da possibilidade orgânica. Agora, se vai receber bom espírito ou não, aí depende da evolução moral. Então, se tiver evolução, por isso que a pessoa pergunta assim, como que desenvolve mediunidade? Desenvolve mediunidade evoluindo moralmente, que é o que a gente menos quer fazer, né? Então, a nossa faculdade é um dom que foi outorgado para o bem, ou seja, para a gente utilizar para o benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Para a gente não buscar prevalecer-se dela, quer dizer, não utilizar a mediunidade para satisfazer interesses pessoais, para ganhar dinheiro, para não utilizar a mediunidade como fonte de renda, como sobrevivência. Então, o Chico ensinou assim, ó, ele tinha um horário dele de trabalho e ele tinha um horário dele de assistência gratuita pela mediunidade. Então, a mediunidade é uma possibilidade de auxílio gratuito que a gente não pode pegar nenhum tipo de retorno disso, financeiro. E retorno nenhum pessoal. A mediunidade
é para que a gente possa auxiliar o próximo, de boa vontade, né? Então a gente não coloca como mérito, porque não é mérito, a mediunidade não é mérito nosso, a mediunidade é uma oportunidade que Deus dá para nós, é um dom que Deus dá para nós, porque é uma possibilidade de desenvolvimento da nossa glândula aqui no cérebro. Então não é mérito nosso. Ah, mas e os missionários? Os missionários, eles têm, igual o Chico Xavier, eles já vêm com um mandato mediúnico preparado para uma missão. Agora, os outros médiuns, nós, os médiuns comuns, a gente pede a mediunidade para poder acelerar o desenvolvimento, porque a gente é espírito endividado. Então, os médiuns são os espíritos mais endividados, então não deveria achar que é mérito dele, ou que ele tem que ele é santo, ou que ele é diferente dos outros, que ele é melhor. E aí, se a gente sabe que essa mediunidade ela pode ser bloqueada, tudo isso então acontece, todas essas situações acontecem porque são permitidas, né, para a evolução desse médium, para que ele possa passar por essa prova, né? Essa questão de ele se sentir superior e o orgulho, e ele continua envolvido aí nessas situações, tudo isso é permitido. Se ele aceitar isso, né? Porque o médium ele vai anuir, né? Ele vai falar assim, não, eu quero isso. Então, a espiritualidade não vai colocar algo que a pessoa não queira, né? Então, o médium aceitou aquela situação, né? E depois que o médium aceita, a gente tinha visto nas outras vezes que de tempos em tempos os benfeitores ainda procuram alertar, procura trazer, vai demorar um pouquinho, mas vai ligar. Eles procuram trazer as orientações, os conselhos de tempos em tempos. Aí se o médium continua não aceitando e continua usando para o mal, ele pode acontecer o bloqueio para ele não se prejudicar mais e prejudicar as pessoas que estão à volta dele. Então isso acontece depois de um tempo, que ele não aceita essas orientações, esses alertas e continua, porque aí pode acontecer a desencarnação precoce dele, eles encomendarem a desencarnação para ele parar de se prejudicar mais, ou bloquear a mediunidade. Aí bloquear não é que a pessoa perde, ela continua com aquela antena, com aquela mediunidade, mas aí os benfeitores não permitem que os espíritos se comuniquem. Então ele continua tendo, mas aí não tem permissão para os espíritos utilizarem daquela mediunidade dele. E aí ele pode às vezes continuar fingindo que tem alguma coisa, e fingindo que continua normal, que está vendo, que está trabalhando e tudo mais. Então, o bloqueio vem como uma bênção, não vem para atrapalhar, né? Vem como uma bênção para ele. E outra forma que pode bloquear é quando aquela pessoa está muito desequilibrada, ela tem uma mediunidade ostensiva, mas ela está muito desequilibrada, e eles bloqueiam por um tempo para aquela pessoa poder se recuperar, poder se equilibrar e poder melhorar até poder voltar à mediunidade dele de novo. Aí também aí não é porque ele fez mau uso, é porque ele está numa situação. Por causa de uma doença? Pode ser, porque precisa ter um repouso, ou porque sabe aquelas pessoas que sabem que tem mediunidade e não quer desenvolver mediunidade? Então, às vezes, eles permitem que a pessoa fique um tempo com aquela bloqueada para ela ter um certo alívio, para ela conseguir... Porque, às vezes, ela não aceita porque ela já está num desequilíbrio. E ela acha que, se ela desenvolver a mediunidade, ela vai aumentar mais ainda o desequilíbrio. Então, os espíritos esperam ela melhorar, né, o desequilíbrio físico, o desequilíbrio moral, qualquer desequilíbrio que esteja tendo, pode acontecer isso. E aí, depois de um tempo, sei lá, 5 anos, não sei, um tempo que eles estipulam, eles permitem que volte à mediunidade, depois que ele se harmoniza. Pode acontecer de não voltar? Não, a pessoa, ela tem... porque ela se comprometeu,
Então, ela pediu essa possibilidade, então em algum momento ela vai voltar, e normalmente ela volta com muito mais intensidade. E aí, se a pessoa não trabalhar, ela fica mais doente, porque ela volta, quando ela volta com tudo. E aí, se a pessoa não trabalhar, ela fica maluca. Por quê? Porque aquela energia fica ali, ó, fica presa ali, ele vai lesionando, ele vai trazendo malefícios, porque a pessoa não está. Aí, só que em um ponto, beleza, a pessoa quer desenvolver mediunidade. Quais são as etapas? Começa os trabalhos de caridade, sopa, peregrinação, cesta básica, passe, o evangelho. Então, começa com essas atividades, depois vai para o estudo, culto no lar, depois vai para o estudo, para ele entender o que acontece, para ele aprender sobre a mediunidade, como que ele faz, como que é a influência, para ele entender tudo sobre mediunidade. Depois ele começa a trabalhar nos trabalhos que ele vai poder realmente participar de sessões, de trabalhos que ele pode desenvolver a mediunidade. Até porque o primeiro trabalho que equilibra o médium é o passe. Então, todo médium compenetrado que trabalha, ele dá passe. Porque o passe equilibra as energias do médium. Certo? Então, a gente vai finalizar por aqui, porque aí a 230 é a última, que é uma mensagem do Espírito, e ele é grande, Erasto. Que eu acho que é aqui que ele fala das... Aqui, ó. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Tá vendo? Nós vamos chegar nessa famosa frase de Erasto. Então, nós fomos da 228, nós lemos a 228 a 229, não é isso? Beleza. Obrigado. Hoje é que dia?